Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de Sociologia, os principais sociólogos, né? Então nós estamos no terceiro sociólogo que a gente está estudando. A gente começou lá com Jean-Jacques Rousseau, passamos por Augusto Comte, né? Uma aula gigantesca que a gente fez ao vivo, uma aula muito importante. E esse cara é o discípulo de Augusto Comte, tá? Mas ele, de fato, é muito melhor que Augusto Comte, as teorias de Augusto Comte. Ele foi além, muito além, trouxe coisas muito importantes. Então, sem mais delongas, vamos iniciar, ok? Vamos lá, pessoal. Emílio Durkheim é o nome desse cara, muito importante, beleza? Bom, ele consolidou a sociologia como uma ciência humana, muito importante isso. Augusto Comte não era uma física social, não era ainda uma disciplina, tal. Esse cara consolidou ela, falou assim, agora existe a sociologia, é esse cara que fez esse papel, tá? Ele vai cunhar o principal conceito da sociologia para ele, né, que ele inventou, que é muito importante, que é o conceito de fato social. E aí eu quero fazer algumas perguntas retóricas para vocês. O que o ser humano pode, o que o ser humano aprende sozinho, né? Existe algo que o ser humano aprenda sozinho? Essa pergunta é bastante complicado, né? O ser humano aprende socialmente as coisas. Então, ele vai dizer que existem coisas que são fatos sociais. Se nós estudarmos os fatos sociais, nós aprenderemos muito mais sobre a sociedade. Então, quando ele pergunta o que o ser humano aprende sozinho, ele está fazendo uma grande provocação. Poucas coisas ele aprende sozinho, né? Por exemplo, se a gente aprende a falar, né? Se a gente aprende a linguagens, pronto, nada é sozinho, porque tudo deriva do que a gente aprendeu de linguagem, e a linguagem é social. O que o ser humano aprende socialmente? Nossa, um monte de coisa. Até andar, galera, a gente aprende socialmente, né? Se deixasse a gente se desenvolvendo sozinhos, nós aprenderíamos a andar de outro jeito. Porque a gente vive em sociedade, nós aprendemos a andar como os demais, ok? Pessoal, olha esse texto aqui, ó. Quando desempenho meus deveres de irmão, de esposo ou de cidadão, quando me desincubo de encargos que contraí, pratico deveres que estão definidos fora de mim e dos meus atos, no direito e nos costumes, mesmo estando de acordo com sentimentos que me são próprios, sentindo-lhes interiormente a realidade, esta não deixa de ser objetiva, pois não fui eu quem os criou, mas recebi-os através da educação. É muito importante isso daqui, galera. Muito importante. A educação é um processo de aprendizagem social. Pessoal, só um alerta aqui. Eu tô gravando isso no domingo. Minha esposa ela saiu, ela vai voltar. E meus cachorros eles são muito ansiosos e vão latir na hora que ela chegar, tá? Então, na hora que acontecer isso, vocês me desculpem, beleza? É a senhora mesmo. Tô com ela no colo, inclusive, para ela não ficar chorando. Bom, dando continuidade, ó. Assim também o devoto, ao nascer, encontra prontas as crenças e as práticas da vida religiosa, o sistema de sinais que me sirvo para exprimir pensamentos, o sistema de moedas que emprego para pagar dívidas, os instrumentos de crédito que utilizo nas relações comerciais, as práticas seguidas na profissão, etc, etc. Funcionam independentemente do uso que faço delas. Então existem coisas que eu aprendo e tem coisas que elas vão funcionar e existem porque são sociais, independente de se eu usar ou não, porque a sociedade utiliza, né? Então é muito importante esse texto, trouxe ele para dar um norte bem legal. Bom, quais são as características dos fatos sociais? A primeira característica é geral, atinge a todos. Não existe um fato social que não seja distribuído de forma social, né? Não atinge a todos. Ele é externo, galera. Todo fato social ele é externo. Por quê? Ele não nasce no indivíduo, tá? Ele não nasce com o ser humano. Então, veja só, nós temos
Vou dar um exemplo para vocês. Estudar. Estudar é geral, atinge a todos. Todos temos que estudar. É externo. Vocês não nasceram querendo estudar. Vocês não nasceram com, nossa, que vontade de estudar, vamos para a escola? Não. E coercitivo. Todo fato social ele é violento, exerce uma pressão social e uma violência. Vou dar vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vou pedir que vocês façam um negócio. Já vou dar um spoiler, não façam. Na hora do almoço hoje, vocês vão pegar e vão comer com o pé. Vai botar o pé na mesa e vai pegar com o pé a comida. O que vai acontecer posteriormente isso? Bom, a sua mãe vai pegar tudo que tiver na mesa, sua mãe, seu pai, sua avó, quem tiver com você na mesa, vai pegar tudo que tiver na mesa e vai tacar na tua cara. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Por quê? Porque não é respeitoso fazer isso. É um fato social que comer na mesa tem que se comer com educação, com talher, tem modos específicos para comer, tem um protocolo para comer. Se uma pessoa põe o pé na mesa, ela vai, na minha casa, provavelmente, minha mãe pegaria o pé e bateria com o pé dele na cara dele, certeza. Né? Tão forte que é esse fato social, né? Então veja só, comer de talher é geral, atinge a todos. Ele não nasce com você, você comeria de outro jeito se você não aprendesse a comer de talher, por exemplo, com hashi, que é os pauzinhos lá, e é coercitivo, todos têm que comer, é uma pressão, né? Acontece. Saia sem roupa na rua pra você ver. Existe uma pressão social, as pessoas vão estranhar isso, né? Bom, o papel da educação nesse processo é formar o ser social à sua imagem, do que os pais e os mestres são representantes. Então, veja só, a sociedade, no papel da educação, é o quê? Passar fatos sociais. Ele passa fatos sociais, como se pensar, como se ler, como se escrever, né? Como se comportar. O papel da educação na sociedade tem essa função. Bom, anomia. O que seria uma pessoa anômia? Galera, um problema social. É um problema social. Uma pessoa que sofre de anomia, ela tem uma condição na qual os indivíduos não se identifiquem como membros de um grupo que compartilham as mesmas regras. Então, veja só, uma pessoa que sofre de anomia, ela não compartilha as mesmas regras, então essa cara vai ser excluído socialmente. Veja o caso do louco, por exemplo. O louco sofre na sociedade muito porque ele não se encaixa, ele não respeita as mesmas regras, porque ele tem regras próprias, né? Então, essa é a grande diferença de uma pessoa que vive socialmente e uma pessoa, por exemplo, perturbada psicologicamente ou mentalmente. Bom, divisão do trabalho, galera. A divisão do trabalho para Emile Durkheim é dividida em duas: a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Né? Existe uma divisão do trabalho e existem de formas mecânica e orgânica. Vou explicar para vocês a solidariedade mecânica. Sociedades primitivas, ok? Pré-capitalistas, por exemplo, então a Idade Média, sem grandes distinções sociais entre os indivíduos. Então, dentro dos feudos, temos os servos. Então, todos os servos são a mesma coisa, os nobres são as mesmas coisas, o clero, mesma coisa. Não tem a divisão estão muito parecidos. Compartilham as mesmas noções e valores, forte consciência coletiva e pouca diversidade. A coesão social deriva da noção do indivíduo como parte do todo, então o servo entendia que a função dele era trabalhar, do nobre era guerrear e do clero era rezar, né? Orar, falar, indicar. Então temos todas essas características aí na solidariedade mecânica. No mundo do trabalho, o trabalhador funciona como uma engrenagem, é vital para o funcionamento de manutenção da sociedade. Então veja só, em uma sociedade feudal, por exemplo, se o ferreiro morresse, meu amigo, e a gente vai ter um problema gravíssimo, porque não ia ter ferreiro, né? O aprendiz, talvez, poderia substituir, mas e se não houvesse aprendiz? Pronto, ficou sem. E aquela sociedade vai sofrer as consequências disso, porque é uma engrenagem, tirou, para de funcionar, galera, né? Agora, na solidariedade
orgânica, não é a mesma coisa. É a sociedade capitalista. Ela é muito mais complexa. Na mesma classe social, temos diferentes pessoas e indivíduos, né? Então vamos lá, ó. Maior diferenciação social individual. Eu sou diferente de vocês, né? Como característica de personalidade, noção de valor. Temos diferenças muito grandes na mesma classe social. Não compartilham as mesmas noções e valores, né? Temos pessoas que gostam de uma religião, temos pessoas que gostam de outra religião. Na Idade Média não era assim, ou era católico ou era bruxo, mano. Então morreria na fogueira, né? Ou era católico ou era carvão, né? A consciência mais individualizada, fruto da divisão social do trabalho. Então, eu sou professor, então eu penso muito como professor, como educador, né? E isso torna eu um indivíduo muito específico na sociedade, né? Coesão social é mantida pela percepção de que todos são indivíduos. E não pelo mundo do trabalho, mas pelo que todos são indivíduos. Cada um tem sua particularidade. Então nós temos essa noção. O que nós temos em comum é a nossa diferença. No mundo do trabalho, a sociedade é tida como um organismo. Existem estruturas e instituições de grande relevância que mantêm o organismo vivo. O trabalho é complexo, porém menos importante para o funcionamento da sociedade na sua individualidade. Galera, se eu morrer, vai ter outro professor para substituir tranquilamente. Porque é uma sociedade muito orgânica. Imaginem como um corpo, né? Você tem um vírus, nós temos anticorpos que vão combater esse vírus. Nós perdemos a função de um braço, o outro se desenvolve muito para compensar a perda do braço. Então, veja só, é um organismo vivo que funciona com uma característica de alta performance. Então, nós temos um corpo, uma solidariedade orgânica que a todo momento está tentando se desenvolver em alto desempenho, tá? Eu acho que acabou. Acabou nossa aula. Na próxima aula nós falaremos de outro sociólogo, tá? E aí é muito importante nós percebemos as grandes diferenças de um. Nenhum e o outro estão errados, tá, galera? Exceto Augusto Conte, que eu acho que ele não trouxe nada de legal para a sociedade, né? É muito bacana pensar algumas coisas dele, porém, como eu disse na aula passada, a teoria dele matou milhões de pessoas, né? Então é muito perigoso aquela teoria. Agora, Emile Durkheim, cara, eu passaria uma semana falando toda semana, todo dia uma aula diferente sobre Emile Durkheim, tão importante e foda que esse cara é, tá? Então vamos dar continuidade semana que vem a outro. Boa aula, galera. Boa semana para vocês. Um abraço. A gente se vê na próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.